Oi, meninas. Sou a Leslie do Todas Geek. Assisti o filme de vocês. Primeiro, parabéns. Minha primeira pergunta é para Jaqueline. O filme ele não trabalha somente com o assunto da TPM, mas também outras questões femininas como pressão e assédio no trabalho, relacionamentos, variações de sentimentos nesse momento tão sensível da mulher. E eu queria saber da Jaqueline o que a Jaqueline mulher trouxe para escrever a história da Monique. Olha, basicamente bastante coisa, assim, né? Eu acho que esse filme, ele tem muito de pessoal. Não é a história da minha vida, eu não sou enfermeira, né? Mas, assim, tem muita coisa que você observa. Eu tive uma situação assim, fúria, eu tinha uma TPM horrorosa, eu tive uma situação de fúria no trabalho, né? Meio parecida com a Monique. Mas, assim, essa sensação de pressão, de obrigação de fazer tudo bem, né? Essa coisa que a mulher tem, né? De ter que ter muita tarefa, de ter que cumprir tudo, fazer tudo. Eu acho que isso é uma coisa que não só eu, mas acho que muitas mulheres, principalmente mulheres, né, mais da minha geração, né, que sou mais velha, carregaram isso. Então, assim, isso é uma coisa minha. Né? Então, tem muita coisa ali que você acaba trazendo como mulher, que eu trouxe, né? Emprestei para a história. E o que eu observei de outras mulheres, né? Eu gosto muito de observar, inclusive eu falo que todo escritor, todo roteirista, ele tem esse lado voyeur muito acentuado, né? A gente vive observando a vida alheia, né? Então, assim, Sim. você olha para as colegas, você olha para as outras mulheres e você vai vendo o que é tão similar, né? São todas tão diferentes, mas tem coisas que são tão parecidas. E aí você vai pegando e vai fazendo essa colcha de retalhos. Mas essa necessidade de cumprir tudo, essa TPM muito abafada, isso foram coisas muito minhas mesmo. Eliana, o roteirista é o compositor da música, vamos dizer assim, e o diretor é quem apresenta essa música. Como foi o seu trabalho junto com a Jaqueline para poder mostrar toda essa obra para todo mundo? Foi um trabalho bem próximo, assim, foi muito gostoso, porque ele é um projeto antigo, esse filme da Jaqueline. O roteiro passou por várias transformações. A Jaqueline é uma pessoa incrível, assim, muito fácil de trabalhar, muito aberta. Foi um roteiro muito bem maturado, muito bem discutido, então a gente apontava coisas, a Jaqueline voltava, criava, recriava. E durante esse trabalho todo, eu acho que a gente foi se entendendo e pegando aspectos que, a princípio, se você lê um roteiro, muitas vezes você não entende, né? Quando você pega lá um roteiro que você sequer conhece o roteirista, você não sabe onde a pessoa quer chegar naquilo. E eu acho que esse nosso entrosamento, ele ocorreu desde o princípio, assim, a gente, de fato, trabalhando e construindo uma coisa juntas. Eu sinto muito isso, assim, no TPM. A Jaqueline acompanhou algumas filmagens, então ela vinha, palpitava também, então foi um trabalho muito toma lá da cá, foi muito gostoso, sabe? Legal. Paloma, nesse trabalho você tem uma particularidade na Monique, porque ela tem várias personalidades. E como que foi para você trabalhar várias personalidades em uma mesma Monique? Ai, foi um turbilhão de emoção. Paloma, Monique, Paloma. Foi uma mistura, porque eu me identifico muito com essa personagem, né? Assim como a Jaque falou, retalho de mulheres, né? E que somos todas diferentes, mas ao mesmo tempo iguais, temos muitas coisas semelhantes. Então eu olhava para a pessoa e falei: caraca, eu já passei por isso, eu já fui essa Monique. Já fui e ainda sou em alguns momentos Monique Nick, mas eu sei que Nick TPM aqui dentro de mim também. Então, como colocar isso em prática, né? Foi um processo muito divertido, né? Não tem como não ser, porque o nosso filme ele é pautado pelo humor, pela comédia. O nosso time, que a maioria que estava ali desde a nossa autora, produção, trilha sonora, assim, todas, a maioria é mulher, então trocando no set de filmagem com essas mulheres para dar vida a essa personagem. Então foi divertido, foi desafiador, foi um processo de autoconhecimento, identificação, e eu acho que a Monique Nick, ela estava com a vida muito paralisada, muito travada, né, diante de tudo que a sociedade impõe para ela, diante de como ela se vê quando se olha no espelho, e a Monique TPM mostra que ela pode ser diferente, que ela pode olhar a vida por outro ângulo e encontrar o equilíbrio dessas duas mulheres. Demais. Maria, todo ator tem diferenças e semelhanças com seu personagem, né? O que você tem de diferenças e semelhanças, e se é mais diferenças ou
semelhanças? Eu acredito que eu sou mais diferente da Carol, mas eu me identifico com elas. Eu me considero uma mulher não tão antiquada quanto a Carol, assim. Eu acho que eu não acredito tão fielmente nessa ideia de casamento, de que eu vou encontrar um amor da minha vida, de que vou ter uma alma gêmea e viver feliz pra sempre. Eu acho que a Carol tem essa ideia e ela se prende tanto a essa ideia que ela acaba se complicando, porque ela fica num ponto cego e ela não percebe que ela tá numa enrascada, ela não tá num relacionamento que vai dar felicidade pra ela. Mas é isso, essa ideia de amor romântico, ela é tão grande pra muitas mulheres que muitas vezes você não percebe que você tá num buraco mesmo. Então eu, nisso, me considero bem diferente dela. Mesmo com tudo isso, mesmo sendo uma pessoa desconstruída socialmente pra isso, eu já caí enrascada, já tive relacionamentos que eram uma rua sem saída e eu insisti em continuar. Já também me vi reproduzindo muitas ideias relacionadas à pressão estética, de querer aparentar de uma maneira para agradar os outros. Então, a gente sempre tem pontos que a gente tangencia em comum com as nossas personagens. Eu acho que a diversão é justamente encontrar elas e não julgar a nossa personagem. Jaqueline, a última conversa minha com você foi quando você escreveu para Arigó. E é um personagem que é baseado em fatos. E aqui você colocou situações baseadas em fatos, mas para personagens fictícios. Então, tendo essa comparação em mente, o que é mais desafiador nessas duas situações, né? Em TPM e também pegar uma história que já existe? Olha, sempre quando você trabalha com a ficção, com a fantasia, eu considero mais fácil, porque você tem uma tela em branco, você pode fazer o que você quiser, a história é sua, você pode inventar tudo o que você quiser. Agora, quando você trabalha com um personagem que já existiu, né, com uma pessoa, ainda mais com uma pessoa com peso do Arigó, ainda mais eu fui lá, conheci a família, conheci os filhos, né, então, pessoa que teve uma história tão delicada, tão importante, você tem que ter muito cuidado para não ferir a biografia dessa pessoa. Então, assim, eu acho é muito mais delicado quando você está lidando com uma pessoa real que existiu, com fatos, né, concretos. E a ficção não, a ficção é mais... Criatividade. Área. Legal. Eliana, eu estava stalkeando o seu Instagram. E eu vi um vídeo seu, você falando sobre etarismo, que é um assunto que não foi trabalhado também aqui no filme, né? Com a tia da Monique e tal. Trabalhar isso de uma forma mais focada em um próximo projeto é uma opção? Nossa, a gente fala tanto isso que depois a TPM tem que vir a menopausa. O nosso físico, a gente paga muito, né? A gente engravida. Tem um lado maravilhoso, sou mãe, não tô falando mal disso, mas cai, né? A gente começa a envelhecer, as nossas células começam a parar de se reproduzir aos 13 anos. Então, quer dizer, a gente começa a envelhecer aos 13. Tem, né, osteoporose. Se você pegar lá só pela quantidade de hormônios que a gente tem, que a menopausa, a gente não tem esses calores, e graças a Deus eu tinha isso só à noite, e são uns calores absurdos, e você fica vermelha, e aí eu não podia beber, por exemplo, porque eu pingava, suava em bicas. Então a gente é muito exposta pelo físico, né? Eu tenho até uma teoria que na menopausa ao invés de tudo isso, a gente deveria ter os orgasmos que a gente não teve durante a vida. Então você está aqui falando... desculpa, gente, eu tô na menopausa. Né? Eu acho que... Maravilhosa. Eu ia amar, que eu fiquei muito curiosa, só com essa pincelada aqui no filme também, sobre maternidade. Enfim, as mulheres, a gente tem várias nuances e sentimentos. O que vocês fazem nos momentos de TPM para dar aquela aliviada? Um filme, uma série, que vocês gostam? Olha, eu aprendi com o nosso filme que tem que deixar a TPM fluir. A gente não pode ir contra. Eu falei agora na outra entrevista, aceitar que dói menos. Porque tem momentos que a gente vai sentir aquela cólica, aquela dorzinha. Pra mim, eu nunca tive a TPM muito forte, aguçada, ao ponto de me tirar do eixo. Então, acho que eu tenho que sentir. Se eu tô sensível, eu vou chorar mesmo, vou expor o que eu tô vivendo com lágrimas. Se eu tiver com fome, com vontade de comer gula, eu vou viver esse momento, não vou ficar me preocupando com dieta. Se eu tô na TPM, meu amor, eu vou comer chocolate, pizza, macarrão, japonês, arroz e feijão. Eu vou viver a vida sem pensar no dia de amanhã. Agora, a irritabilidade é uma coisa que eu tenho que controlar, né? Não é pra sair dando patada em todo mundo. Mas eu posso também transmutar essa irritabilidade no sentido de, peraí, tenho coragem pra dizer o que eu quero. Então eu busco uma maneira elegante, educada,
de me posicionar e botar essa irritabilidade, essa coisa que vem às vezes na TPM, organizar as ideias e me impor em algum momento, ou simplesmente relaxar, descansar. Eu acho que é aceitar a TPM como ela é. Eu acho que é a melhor dica, não ir contra ela, não continuar levando a TPM como um tabu, como algo que só é ruim, que prejudica e que dói, coisas do tipo, assim. Eu já tô na menopausa, bem, então, entendeu? Meu negócio agora, entendeu, é outro. Meu negócio agora é puxar leque, entendeu? Muito bom. Tô na outra fase. Eu acho que menstruar é um saco, viu? Eu não gosto, não. Eu adoraria não passar por isso. Eu acho a TPM um saco. Eu fico insuportável. Eu confesso, eu fico intragável na TPM. Eu fico reativa, brava, completamente impaciente. Tem 2-3 dias ali que eu fico bem, bem chata, assim. Então, se eu pudesse escolher, eu não passaria por nada disso. Mas eu acho que o interessante é olhar para esse assunto com esse filme de maneira leve, divertida. E é isso, com diferentes mulheres tendo diferentes visões sobre a feminilidade, sobre o ser mulher, sabe? Eu acho que o filme também traz isso. Tem essa subjetividade diferente de cada mulher. É engraçado você falar isso, porque eu sou uma otimista. Eu gostava de menstruar. É engraçado que eu falo isso, tem muitas mulheres que falam, não é possível, mas é verdade. Eu me senti assim, enturmada, sabe? Meio bicho. Mesmo quando eu fiquei grávida, eu senti isso também, uma sensação de que você é única e, ao mesmo tempo, uma coisa que tem uma comunidade, né? Você vira um pouco bicho. Eu digo que eu sou uma otimista porque eu também gostei de parar de menstruar. Então, hoje em dia, e o final da menstruação foi um perrengue, porque eu tive muito sangramento e tal, que isso é muito chato. E hoje em dia, então, parar foi ótimo e gostoso. Você ir viajar sem precisar saber se você tem que levar um OB ou um MODS. A vida é engraçada, né? Porque a gente vai melhorando, assim. Eu costumo dizer que tem gente que vem a passeio e vem a serviço. Se você veio a serviço na vida, eu acho que ela faz você melhorar, assim, como ser humano. Você vai tendo sacadas e, para isso, o próprio desenvolvimento do teu corpo, o fenecimento do teu corpo também ajuda, sabe? É 2 visões diferentes, até porque a gente não fica numa caixinha só, né? Bom, meninas, acho que vocês conseguiram trazer bastante do que é o filme e eu espero que vocês tenham uma boa estreia aí também. Muito obrigada. Eu agradeço o espaço, convido todo mundo para assistir, já que a gente tem mais um tempinho ali, né? Então, convidar a galera toda, que acho que não é um filme só para as mulheres, mas também para as pessoas que convivem ali nesse momento de TPM, como lidar, como ter empatia e normalizar cada vez mais esse assunto, né? Para que a gente possa viver melhor com essa realidade e falar de maneira mais livre mesmo sobre o tema. E descobrir também quem é a gente de verdade, né? Que foi uma frase que me marcou no filme, foi isso, né? Quem que é a Monique de verdade e que todas as mulheres possam saber o nosso limite, né? Também de falar não, de saber algumas situações, e eu acho que TPM trouxe muito bem o que é essa nossa situação como mulher também. Ali a gente tem a Monique que ela acha que é a Monique que todo mundo quer ver, né? E a Monique TPM é a Monique que está ali dentro dela falando quero sair, entendeu? Que é essa Monique que ela está escondendo, que sabe que tem coisas que precisam ser feitas, né? E que às vezes a gente precisa dar atenção mais para o que a gente quer do que porque a gente acha que as pessoas estão esperando da gente. A liberdade de você mudar também rotas, a gente muda todo dia, a cada dia que a gente acorda, a gente pode, né, ser uma eterna metamorfose ambulante, a gente não precisa ser aquilo que está dizendo a cartilha sempre, a gente pode ser isso, mas a gente pode ser aquilo também, ter essa liberdade de transitar em diversas versões. As questões femininas não são resumidas apenas a TPM, mas também outras fases de vida. Nossa, falei muito, mas é isso. Você, como mulher, pode falar. Você tá lugar de fala, Mas é isso, obrigada. Que vocês tenham uma boa estreia e que também essa mensagem chega a todo o público, porque é muito importante.